Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália, moro aqui em Portugal há 3 anos, moro fora do Brasil já tem quase 6 anos. E hoje eu quero falar sobre 5 coisas que são melhores no Brasil do que aqui em Portugal. Olha, eu já quero começar antes de tudo pedindo que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Tem um botão vermelho escrito inscrever-se, é só você clicar nele, ativar também o sininho para poder receber todas as notificações. Dessa maneira você consegue saber quando vai ter vídeo novo aqui no canal, vídeo sobre viagem, vlogs, lifestyle e também sobre vida em Portugal, tá bom? Então faça parte dessa família e ajude aqui esse canal a crescer para trazer muito mais conteúdos de qualidade para vocês, tá bom? Então conto com você, conto com a sua inscrição, tá bom? Gente, o meu objetivo aqui não é falar bem de Portugal, não é falar mal de Portugal, não é falar bem do Brasil, falar mal do Brasil. São experiências que eu tive, são as coisas que eu observo em todo esse tempo fora do Brasil e também retornei agora ao Brasil, né, por quase 6 meses, então são algumas coisas que eu observo, né, eu costumo falar muito das diferenças que eu vejo de coisas boas que tem aqui em Portugal, mas eu resolvi também separar alguns pontos positivos. O Brasil também tem muitos pontos positivos, apesar da violência, por exemplo, ser um grande ponto negativo, que muitas pessoas até saem do Brasil por conta disso, mas o Brasil não é de todo mal, né, claro que não. Tirando toda a beleza, né, já começando, não tá aqui no meu top 5, mas já posso começar a dizer que o Brasil é um dos países com as maiores belezas do mundo. Eu já conheci muitos países e eu não consigo dizer um país que tenha mais beleza natural do que o Brasil. Então, o nosso país é realmente lindo, lindo, né, maravilhoso. Pena que sim, que tem aí alguns problemas bem graves, como a violência, corrupção e tudo mais, mas não é isso que a gente vai falar sobre nesse vídeo hoje. Nós vamos falar sobre 5 pontos que são melhores aqui em Portugal, na minha opinião, tá? Do que em Portugal. A primeira coisa é a colocação profissional. Eu acho que no Brasil você tem muito mais oportunidades de acordo com as suas qualificações de estudos, é muito mais fácil você conseguir um cargo maior, né, melhor e ganhando muito mais do que aqui em Portugal. No Brasil, se você tem uma experiência fora, por exemplo, se você tem aí pós-graduações, se você tem mestrado, doutorado, isso te rende cargos muito melhores em boas posições e com salários muito acima da média. Então lá você tem mais facilidades, vamos dizer assim, para crescer do que aqui em Portugal. Aqui em Portugal, ter um mestrado não quer dizer muita coisa, para te dizer a verdade. A não ser que você queira trabalhar, por exemplo, na parte da educação, como professor e tudo mais, ter um mestrado, ter um doutorado faz grande diferença na parte de pesquisa e tudo mais. Mas tirando isso, o que tem de pessoas aí licenciadas e pessoas com mestrado trabalhando aí em comércio, por exemplo, não que trabalhar em comércio seja negativo, não me entenda mal, mas estou dizendo em cargos gerenciais, por exemplo, em cargos melhores remunerados. Aqui, a remuneração não é muito de acordo com o estudo. Então, uma pessoa que não tem estudo nenhum, para uma pessoa que tem muito estudo, acaba por ganhar a mesma coisa, tá? Por exemplo, no hotel que eu trabalhava, eu tinha pessoas que não tinham nem graduação, só tinham ensino médio, e tinha pessoas que tinham mestrado e ganhavam exatamente a mesma coisa. Não tinha tanta oportunidade aí de subir, tá? Então, até mesmo por nós sermos também estrangeiros aqui, eu sei que isso pode levar um pouco mais de tempo, mas no Brasil, eu acho mais fácil, mais rápido você conseguir subir, ter uma progressão de carreira muito mais fácil do que aqui em Portugal e ganhar muito mais. Aqui, por mais que você consiga um cargozinho melhor, a diferença salarial não é tão significante quanto eu acho que é no Brasil, tá? Então, a minha opinião é que em termos de você conseguir um bom retorno pelas suas qualificações no Brasil é muito mais fácil do que aqui em Portugal. A segunda coisa que eu acho que é melhor no Brasil do que aqui é que nós no Brasil somos muito mais tecnológicos do que os portugueses de forma geral, né? Claro que isso tem melhorado, mas nós já estamos, olha, anos-luz na frente deles, tá? Aqui eles não costumam usar muito o WhatsApp, por exemplo. Eles usam ainda muito SMS, então, por exemplo, o WhatsApp não é uma coisa muito utilizada, até mesmo pelos jovens, tá com pouco tempo que começou a ser um pouco mais utilizado, mas mesmo assim não é muito. Os sites, tem muitos sites muito precários aqui, às vezes eu entro em alguns sites assim de hotéis, por exemplo, quando eu vou fazer as minhas pesquisas, eu acho sites muito mal feitos, sites muito simples e sem muito atrativo, sabe? Sem nada muito desenvolvido. Claro que tem sites excelentes também, mas é uma coisa que eu também vejo que tem mudado
ao longo do tempo, né? Mas lá no Brasil isso já tem bastante tempo, então nossos sites são muito bons, são muito bem desenvolvidos, nós temos bastante coisa. Muita coisa é resolvido por telefone ou pessoalmente. Não tem tanta coisa daquilo de resolver por e-mail, e muitas vezes você manda um e-mail, eles pedem para ir lá para poder resolver pessoalmente. No Brasil isso funciona um pouco mais rápido, o e-mail já é uma coisa oficial, você consegue resolver muita coisa por e-mail. Então, nesse termo assim tecnológico, de evolução de tecnologia, eu acho que nós estamos muito mais à frente do que aqui em Portugal. Claro que Portugal tem se desenvolvido sim, mas aos poucos nós estamos mais evoluídas nesse termo aí de tecnologia. Esse terceiro que eu vou falar, há controvérsias, né, que pode ser melhor ou pior, isso depende, mas por exemplo, em muitos lugares aqui em Portugal você tem que pagar para ir no banheiro, tá? Às vezes é 20 centavos, às vezes é 50 centavos, às vezes eles não colocam um valor específico, mas você tem que dar alguma moedinha. E no Brasil isso não é tão comum, né, de você pagar para poder ir no banheiro. Mas eu sei que por um lado é até bom que você pague, porque realmente quem realmente está muito apertado, quem realmente está muito necessitado de ir ao banheiro, acaba por pagar e pronto, tem ali uma manutenção do banheiro, acaba por ser mais limpo. E no Brasil, apesar de não cobrarem, normalmente os banheiros são mais sujos, tá? Mas assim, pelo menos não se paga para ir no banheiro. E aqui em Portugal ainda tem alguns lugares que sim, que eles cobram para poder ir no banheiro. A quarta coisa que eu acho muito melhor no Brasil do que aqui é que nós temos muito mais cuidados com os nossos dentinhos. Não que eles não tenham aqui, tá? Diferente, por exemplo, da Irlanda, que eu vejo que lá tem muito desdentado, que eles realmente não cuidam muito dos dentes. Até que eles cuidam, né, mais dos dentes, mas não tanto quanto nós. Nós temos muito mais essa cultura de, por exemplo, todos os anos ou de 6 em 6 meses, de estar no dentista para poder cuidar dos dentes. Aqui não é tanta cultura, eles até vão mais em um período um pouco mais longe, um pouco mais longo, sei lá, cada 2 anos, ou quando realmente vê que tem a necessidade. Nós fazemos aquela coisa de prevenir, olha, eu não tenho, mas eu vou para ver se tem alguma coisa, eu vou olhar para ver se tem alguma coisa. E até por isso nós somos muito elogiados pelos nossos dentes, né? E até os próprios dentistas brasileiros, tem muitos aqui em Portugal e espalhados pela Europa. E as pessoas sabem reconhecer que realmente os nossos profissionais são um dos melhores. Apesar de às vezes não ter tanta tecnologia quanto tem aqui na Europa, os nossos dentistas, em termos de qualidade, em termos de informação, são realmente muito bons. Então, esse eu acho um lado muito positivo lá do Brasil. E para finalizar, a quinta coisa que eu acho que é melhor no Brasil do que aqui na Europa é em relação ao cigarro. No Brasil, não se fuma tanto quanto se fuma aqui na Europa, e principalmente em lugares fechados. Gente, aqui eles fumam muito, de modo geral eles fumam muito e é muito chato, que às vezes em muitos lugares, hoje em dia é um pouco menos, mas ainda existem bares, por exemplo, algumas discotecas que ainda é permitido fumar dentro. Então, se você vai em um lugar desses, por mais que você não fuma, você sai todo sujo, todo fedendo de cigarro. Então, quando sai dali, parece que você realmente fumou a noite inteira, por mais que você só estivesse naquele local. Mas o local é tão cheio de fumaça, tão cheio de cigarro, é tanta gente fumando, que realmente é uma coisa que incomoda. Incomoda a mim. Eu, por exemplo, tenho muita alergia a cigarro, detesto o cheiro de cigarro, mas muitas vezes eu vou em um restaurante ou em algum bar, eu não costumo frequentar bar, mas sei lá, quando eu for na comemoração do aniversário de alguém, por exemplo, que eu vou, aquilo tá tudo com cheiro de cigarro, porque as pessoas realmente fumam muito. E não só nesses lugares, também na rua. Mas na rua ainda é na rua, né? Ainda o cheiro ainda dispersa. Mas nesses lugares fechados eu acho uma coisa muito negativa. E lá no Brasil a gente tem muitas pessoas que fumam sim, mas não tanto em lugares fechados. Pelo menos a gente tem essa opção de escolher lugares para poder jantar, almoçar e frequentar sem estar o cheiro de cigarro lá dentro. Quem quiser fumar, vem pra fora. E aqui na Europa ainda não é assim em todos os lugares, então tem muito lugar que você entra e a pessoa tem a permissão de fumar e você tem que ficar naquele ambiente aí fedendo de cigarro. Então eu acho muito negativo isso e, infelizmente, é muito comum aqui na Europa e em Portugal. Tá bom, gente? Então esses foram aí os 5 itens que eu considero melhor no Brasil do que aqui em Portugal. Eu quero também saber a sua opinião.
De repente você que já mora aqui em Portugal, você tem mais alguma ideia, tem mais alguma coisa que pra você ainda sente falta, ou você vê, nossa, não, esse ponto realmente no Brasil era melhor do que aqui em Portugal. Eu quero saber, não pra colocar Portugal no chão, não pra falar que Portugal é ruim, nada disso, é uma questão mesmo, gente, normal de conversa, de fazermos, assim, buscas de informação. É sempre bom a gente trocar essas informações e a gente sabe que nenhum país é perfeito. O Brasil tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, Portugal tem muitos pontos positivos e pontos negativos, e é isso que a gente está conversando aqui nesse vídeo. Não é pra disputar qual que é melhor, qual que é pior, é só mesmo uma conversa, tá bom? Então se você tem aí alguma coisa para poder acrescentar, eu vou adorar saber, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não se esqueça de dar o joinha e não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, para poder fazer parte aqui da nossa família de viajantes, tá bom? Um grande beijinho para você e nos vemos num próximo vídeo.